sempre na vida a gente tem que pensar, tem que refletir e saber quando praticar o que pensamos e o que refletimos. Não podemos ser apressados de uma forma de que vá externizar e praticar um pensamento, uma reflexão, sem saber a estrutura da realidade que ela tem. Às vezes, nós podemos pensar que é uma coisa boa, que aquele pensamento vai mudar alguma coisa em nossa trajetória, em nosso diálogo, em nossa vida. Mas nem sempre é assim, porque às vezes o que pensamos é um pensamento curto. Sim, eu disse, um pensamento curto. E a nossa vida é longa. As nossas atividades de 24 horas não cabe, às vezes, dentro de um pensamento precipitado. Por isso, eu convido a cada um de vocês, nesta programação, a tomar um rumo de saber o que pensa, saber se é de fato aquilo que você quer, se é de fato benéfico para a sua vida, para seu trabalho, para a sua família, e depois então executar. O pensamento tem que ser precedido de uma boa consciência. Aí então você executa com segurança, com tranquilidade, pois Deus nos deu a capacidade de pensar e de agir, mas o que faz o pensar correto é o ser humano, e agir corretamente também somos nós. Com este pensamento, bom dia a todos vocês que me honram aqui na tela da Bandeirantes. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos em Jesus Cristo, eu já falei no programa anterior a respeito de sermos oniscientes na nossa capacidade humana com o dom dado pela supremacia divina. Como é importante a gente ter o discernimento de espírito. Às vezes, um espírito que está atuante ou atuando dentro da casa, no seio familiar, no comércio ou na pessoa em particular, é como se fosse qualquer um outro animal. Você tem que conhecer as manhas até do seu pet doméstico. Você tem que saber a alimentação, a vacina, tem que ter os cuidados. E esses cuidados, no campo espiritual, a gente tem que ter também para saber discernir que espécie, que categoria de demônios, de espíritos decaídos que estão atuando na vida da pessoa. Deus, a supremacia, o soberano, o divino, me chamou para essa missão. Eu tenho dito que eu sou missionário de Deus. Eu sou missionário de Jesus Cristo. Eu sou missionário do Espírito Santo. Então,
eu estou agregando à minha consciência humana a capacitação sobrenatural. E quando eu me concentro para saber de algum episódio espiritual, tenho tido a grata satisfação de claramente enxergar aonde está o problema e qual o espírito, qual a categoria de espírito que está atuando na vida daquela pessoa, ou na vida da família, ou no comércio. Eu me lembro que uma certa ocasião, um colega que, aliás, trabalha comigo ainda, junto comigo, ele, na época, me disse que numa casa estava acontecendo alguma coisa terrível. Debaixo da cama da moça da casa, da filha da senhora, dona da casa, à noite faziam festas, demônios, espíritos gargalhavam debaixo da cama, empurravam o colchão para cima com ela em cima do colchão. Era um tormento cada noite e aquela moça estava definhando porque perdera a vontade de se alimentar, tinha medo de dormir e assim era a vida daquela família. E esse meu colega pediu que eu fosse até lá e eu fui com ele. E nós identificamos a espécie, a categoria de espíritos que estavam atuando, fazendo gracejo, matando a saúde, a alegria e a paz daquela casa, daquela família, com as suas peraltices. E Deus me mostrou na época o que eu deveria fazer. E assim eu procedi. E depois de alguns dias, aquelas coisas ruins desapareceram. Então, gente, esse toque espiritual sobrenatural é uma coisa incrível. Eu tenho aqui nas minhas mãos o Sagrado Livro de Deus, a Santa Bíblia, e encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11, uma narrativa impressionante. Fala a respeito de Jesus Cristo se encontrando com um cortejo, com um enterro e uma multidão que acompanhava aquele cortejo. Jesus, com os seus discípulos, estava chegando numa cidade pequena chamada Naim, pertinho de Cafarnaum. E quando Jesus vai entrando ou próximo ao portão da cidade, ele vê que vem ao encontro dele e aqueles que estavam com ele, uma outra multidão. E ele nota que tem pessoas chorando. E quando o choro era quebrado pelo silêncio, porque não tinham alegria, uma pobre mulher que havia perdido já para a morte o seu marido, agora perdera o seu único filho. Esse episódio encontra-se, como eu falei, em Lucas capítulo 7, no versículo 11 em diante. E está escrito esse encontro do Messias Nazareno com a tristeza do enterro,
com a perda de uma vida. O que me chama a atenção é que discorre o texto falando que quando Jesus se aproximou do portão da cidade, saía no mesmo portão aquele cortejo fúnebre. Mas Jesus parou e por uns segundos ele meditou. Jesus põe em evidência a sua onisciência para saber o que estava acontecendo. E depois ele começa a andar em direção ao cortejo fúnebre. E quando ele se encontra com aquele cortejo fúnebre, os soluços de choro, o desespero da pobre mãe, vendo o seu único filho dentro de um caixão, agora inerte, sem vida. Jesus chega à beira do caixão, não fala nada, e todo aquele cortejo parou, e a multidão que ia com Jesus também parou, e a voz do silêncio toma conta de ambas as multidões. E eu quero dizer a você que quando está para acontecer um grande mistério sobrenatural, em algum momento da vida, a voz do silêncio se faz ouvir silenciosamente. E foi aquele silêncio. Às vezes era quebrado o silêncio por soluços de pranto. E diz o texto que Jesus tocou no caixão. E quando ele toca no caixão, ele olha para o moço que estava morto e ordena que ele se levante. Ordena que ele fique sentado no caixão, que ele se mobilize. Meus amados, como missionário de Deus, como missionário de Jesus Cristo, talvez eu esteja falando a uma pessoa paralisada numa cadeira de rodas, talvez eu esteja falando a uma pessoa num leito de doença, condenado à morte. Talvez eu esteja falando a uma pessoa que pensa que tudo acabou. É o silêncio da morte na tua casa, no teu quarto. Mas eu posso dizer que assim como aconteceu nesse momento do encontro da morte com a vida, enquanto o cortejo tinha a morte num caixão, chegava a passos lentos e toca no caixão aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Gente, está chegando em Porto Alegre, está chegando para você esse poder sobrenatural, esse dom onisciente de identificar o que está acontecendo, que espécie de espírito que está atuando na tua vida. Jesus primeiro tocou no caixão, depois ele falou com o morto. Eu quero dizer a você, eu estou me preparando com a minha equipe para um dia a gente se encontrar, especialmente para Jesus tocar na sua vida. E o toque de Jesus sempre tem um milagre. Assim como tocou no caixão e mandou o moço falar, e o moço sentou e falou, ressuscitado. Eu quero dizer a você, meu amigo, minha amiga, não importa a sua religião, não importa se você é ateu, gnóstico, se você é evangélico, católico, o importante é que se você tem fé,
Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, disse: tudo é possível àquele que crê. E é possível que você seja um privilegiado de sentir o toque de Jesus, não num caixão, no seu caixão, não, mas o toque de Jesus na tua casa, o toque de Jesus no teu trabalho, o toque de Jesus na tua vida. Um toque de Jesus muda todo o rumo da pessoa. E nesta manhã de sábado, eu estou sentindo aqui no estúdio o toque de Jesus na minha vida para transmitir a você esse toque milagroso, esse toque sobrenatural. Eu me lembro que quando Jesus Cristo, depois de ter ressuscitado, ele encontrou com 2 discípulos que a Bíblia fala e os chama, os denomina os discípulos do caminho de Emaús. E Jesus andava com eles, caminhando com eles, e eles não o reconheceram. Eles não sabiam que era Jesus. Até que eles convidaram Jesus para entrar na aldeia deles. E na hora que eles ofereceram o jantar para Jesus, Jesus ergue as mãos para abençoar, e eles notaram os sinais dos cravos, dos pregos nas suas mãos. E quando eles foram falar com Jesus, após terem reconhecido, Jesus desapareceu. Isso é mistério que acontece ainda hoje. Talvez você sentiu alguma coisa diferente quando eu estou falando aqui. Quando existe, gente, quando existe o poder sobrenatural na vida de um pastor, do missionário, você sente quando ele fala, assim como os discípulos de Emaús sentiram. Por acaso, eles falaram, por acaso não ardia o nosso coração quando ele falava no caminho? Talvez você pode dizer isso. Eu sinto uma coisa diferente quando esse missionário está falando na televisão. Pois este missionário, missionário de Deus, missionário de Jesus, está te convidando para uma vida diferente, simplesmente com o toque de Jesus Cristo. O toque de Jesus, não, eu repito, não no teu caixão, o toque de Jesus na tua vida, no teu comércio, na tua família, e você vai ter uma vida diferente. Pobre mulher, coração partido de dor, seu único filho num caixão a caminho do cemitério, da sepultura. Pobre mulher, carregando o seu filho para as letras garrafais que escrevem, que está escrito o nunca mais. Mas qual seria a surpresa daquela mulher que chorava, que sofria, e de repente 2 multidões se encontram. A multidão que chorava e a multidão que vinha cantando e louvando a Jesus Cristo. Eu fico pensando a reação interna do coração de cada uma daquelas pessoas que acompanhavam aquele cortejo. Gente, quando um moço de 33 anos de idade, acompanhado com uma multidão, ou por uma multidão, ele chega e quebra o silêncio e bate no caixão. E quando termina de bater, aquele toque que ele deu,
Ele fala: moço, levanta, nesta manhã de sábado, manhã misteriosa, manhã milagrosa, não importa o grau do teu sofrimento, o porquê você sofre, o que está morrendo na sua vida, seja na vida sentimental, você foi desprezado, abandonado, você foi uma pessoa que fraquejou, quem sabe, nos seus negócios. Quantos planos, quantas ideias boas e não deram certo. Tem um tipo de demônio, uma categoria de espírito atrapalhando a tua vida. E é isto que eu quero fazer, uma concentração misteriosa, milagrosa, poderosa, para ver Jesus Cristo entre nós. Ele é Espírito, Ele vai estar entre nós para também dar um toque no teu ombro, dar um toque na tua cabeça e fazer a tua vida mudar para melhor. Quantas pessoas que sofrem, quantas pessoas que choram, mas aquele silêncio que houve quando aquele jovem chega à beira do caixão e toca no caixão e fala com o moço para ele se levantar. E o moço se levantou e começa a falar, abre os olhos e abre a boca e começa a falar. Gente, eu não estou perdendo tempo aqui na televisão, não. Eu não vim aqui para perder tempo, para ver passar e encurtar o tempo. Eu vim aqui para ajudar você com a minha missão de missionário. Eu sou um missionário de Deus, sou um missionário de Jesus e eu tenho certeza que aquele que está comigo vai tocar na tua vida, no teu comércio e vai mudar tudo para melhor. Certa vez eu apresentava um programa numa rádio, numa emissora no interior do estado. E Deus, que me capacitou com dons sobrenaturais, Ele me mostrou dentro da casa de alguém um quadro que havia sido ganho pela pessoa da casa de presente. E era aquele quadro pintado, bonito, que estava escondido os espíritos que estavam levando aquela família ao desespero, à doença, ao fracasso, à miséria. E revelei que Deus me mostrou. Tive em contato com essa família e quebrei aquele quadro a pedido deles. Abençoei em nome de Jesus e de Deus Pai, do Espírito Santo e a Santíssima Trindade, o todo, aquela casa. E a família mudou para melhor a sua vida. E eu quero dizer a você que Deus irá, com certeza, acionar em mim, porque Ele quer ajudar você. Esses dons de eu enxergar dentro da tua casa. E, com certeza, você vai se surpreender das coisas que Deus sabe, mas eu não sei. Das coisas que Deus vê, eu não vejo, mas Ele vai me mostrar. Eu quero, nesse instante, convidar você para um momento de contato com os céus numa oração poderosa, numa prece ao sempiterno Deus, ao Criador, aquele que detém o poder nas suas mãos, aquele da Bíblia Sagrada, aquele da Santíssima Trindade,
aquele dos mistérios, aquele dos milagres, aquele que faz acontecer. Te concentra em Deus aí onde você está e vamos elevar o nosso pensamento e a nossa fé ao trono da divina graça. Deus soberano, Deus Espírito, Deus que governa o universo, Deus que domina todo ser vivo, Deus do impossível, Deus que é amor e que ama o ser humano. Vê esta mulher com lágrima nos olhos, pensando que estava tudo perdido, mas o Senhor está dando um toque sobre ela ou nela para dar um milagre na vida dela. Jesus, que tocou o caixão daquele moço, está tocando agora, eu sei, ó Deus, na vida, na casa, na família, na pessoa, e vai ficar as marcas da mão de Deus, as marcas da mão de Jesus nesta vida, nesta casa, nesse comércio, nesta família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Graças a Deus.